perene, manancial de luz, água da vida corre do trono de Jesus. Calmo rio, belo rio, quero estar também, onde as águas sempre correm desse rio além. Muitos de nós já foram cantar no céu louvor, como os gemidos cantam a Cristo Redentor. Santo Rio, junto ao rio, vou cantar também, onde as vozes nunca cessam na Jerusalém. Límpida fonte corre, brilhante corre a cruz. Quem fez aquela alvura? O sangue de Jesus. Corre, rio, calmo, corre, corra assim a paz. Em minha alma para sempre, corra mais e mais. Quero lhe convidar para que você faça a leitura do Salmo 141. Vamos ler juntos este Salmo. Salmo 141. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, isso será mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Bendito seja sempre o teu nome, Senhor. Embora o planeta esteja de luto por causa da pandemia internacional, podemos ter um motivo para festejar. Tu és o Deus eterno. Tu reina de canto a canto do planeta. Todos os continentes, todas as ilhas, tudo, ó Senhor, pode celebrar o teu nome, porque tu continuas sendo o mesmo. Nada foge dos teus olhos. Nada, Senhor. Os teus raios iluminam o mundo. A terra de olhos arregalados treme de medo. Os montes e as montanhas olham para ti, Senhor, e se derretem como cera diante de ti. Os céus anunciam que tu nos corrigirás todas as coisas. E todos verão isso acontecer. E isso é algo glorioso. Os que servem os deuses fabricados
estarão lamentando. E estes que estavam tão orgulhosos dos seus deuses fajutos vão ficar de joelhos, todos diante de ti, Senhor, adorando e reconhecendo o teu poder e a tua graça. Tu, ó Deus bendito, és o Deus altíssimo do cosmo, mais elevado que qualquer um dos deuses. Tu amas todos, todos os que odeiam o mal, tu amas. Bendito seja sempre o teu nome, porque tu és o único, o santo e o perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Não vos demoreis, Jesus vos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos ama, Ele acalma a vossa dor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão alcança quem confia no Senhor. Não vos demoreis e sem tardança recebei o Redentor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, Jesus foi morto em lugar do pecador. Não vos demoreis, real conforto quer vos dar o Salvador. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Preparando o nosso coração para esse momento de confissão de pecados, leremos o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 99. Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Oremos silenciosamente. Confessemos os nossos pecados em oração silenciosa.
braços estendendo ao pobre pecador. Vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, tristes ao quebrados, vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, fracos e cansados, vinde, ó, vinde a mim, porque viver tão longe da graça de Jesus, porque vagar nas trevas, podendo andar na luz da vida sem proveito, da culpa e perdição. Corramos para a senda da eterna salvação. Vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, tristes ao quebrados, vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, fracos e cansados, vinde, ó, vinde a mim. Em tudo agora e sempre ouçamos ao Senhor, pois há descanso e alívio no seu profundo amor. Assim conheceremos o gozo que produz no coração submisso, o vinde de Jesus. Vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, tristes ao quebrados, vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, fracos e cansados, vinde, ó, vinde a mim. No Salmo 113. Salmo 113. Vamos ler juntos esse texto sagrado. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao nosso, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Oremos. Bendito Deus, graças nós te rendemos porque tu cuidas de cada um de nós. Nos livra do mal, perdoa os nossos pecados, nos dá alegria e satisfação. Graças nós te rendemos, Senhor, porque tu nos ergues, tu nos coloca de pé. E ao mesmo tempo tu nos sustenta e nos alimenta, não só com alimentos físicos, mas também espirituais. Que de fato, ó Pai, este alimento que tomamos hoje pela manhã
seja para o nosso espírito, para a nossa alma, e que nós possamos nos fortalecer para fazermos sempre, sempre a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse salmo, ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. Aleluia é uma palavra que significa glória a Deus. É uma palavra que vai apontar para a realidade daqueles temas preciosos que vão mencionar um Deus poderoso, um Deus que faz grandes coisas e que transforma a nossa vida. Quem de nós não pode olhar e dizer o valor que tem um filho que cresce, um homem que muda de status, um homem que sai da pobreza e vai estar entre os príncipes da nação? E aí ele aponta para as pessoas e diz: não é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias? Lutero era filho de um homem que trabalhava nas minas de carvão da Alemanha. Era um homem, o pai dele, um homem sem muito conhecimento, sem muitos estudos, mas que fez de tudo para dar o bem mais precioso que um pai pode conceder ao seu filho: o bem do estudo, o conhecimento, a ciência. E foi isso que ele fez. Tentou fazer de Lutero um advogado, que já naquela época já tinha um bom status dentro da sociedade. E ele deu estudos, orientou Lutero e preparou Lutero, até um dado momento em que Lutero teve uma experiência de medo, de pavor. E naquele período daquela igreja medieval, o que se tinha entrando dentro da igreja era o medo, era o pavor. Há muitas vezes que as pessoas mentem por causa da vergonha que podem passar. Outros mentem com medo de empobrecer, e outros mentem por medo de ter medo. E Lutero era um homem que tinha muito medo. Ele tinha medo dos demônios, ele tinha medo das trevas, ele tinha medo da condenação eterna, ele tinha medos lícitos e medos ilícitos. E no dia que ele estava de viagem, no meio de uma tempestade, com muitos raios, muitos trovões, ele teve muito medo. E aí ele se agarrou àquilo que nós chamamos aqui no Brasil de Santa Luzia, que é a santa padroeira dos olhos no mundo católico, e também de raios e relâmpagos, também no baixo espiritismo. E ele se disse: olha, livra-me, me protege. E a tempestade passou. E ele tinha feito uma promessa por causa do medo, por causa do pavor que ele teve da tempestade. E aí ele deixou a advocacia para se tornar um monge. E ele foi para estudar entre os agostinianos, e lá naquele meio ele começou a estudar as Escrituras e entendeu que a salvação não é por obras, mas por graça, por meio da fé. E aquele medo que fazia com que ele tentasse se refugiar fazendo boas ações para conquistar um lugar no céu, aquele medo que fazia com que ele se refugiasse dentro de um mosteiro, agora já não existia mais, porque Cristo tinha dado paz e confiança. E quem ele era? Ele dizia: eu era o filho de um homem que trabalhava nas minas de carvão da Alemanha. Ainda hoje é um lugar muito insalubre, mas naqueles dias ainda era pior ainda. Trabalho difícil, trabalho árduo, trabalho cansativo, trabalho que levava a uma série de doenças terríveis na vida dos mineiros. Meus queridos irmãos, e aí Lutero lê esse salmo e ele diz: de fato, Deus é grande, Deus é maravilhoso. E esse salmo que faz lembrar a saída do Egito, que faz lembrar a grandeza de Deus, que mostra o homem pequeno, escravo no Egito, e faz com que Moisés se assente entre os príncipes do Egito. Então, literalmente, esse salmo, que é também como um rei Léo egípcio daquela época, então ele vai falar de como Deus
tira uma pessoa de um lugar de pobreza e o coloca em riqueza. Quantas pessoas aqui nesta igreja, fazendo a mesma pergunta que Lutero fez, quantas pessoas aqui nesta igreja já não estiveram em uma situação de pobreza, ou de falta de dinheiro, ou de angústia financeira, ou de status em que era pior do que o dia de hoje? Quem não pode parar e pensar e dizer: eu já passei por situações difíceis, e olha para a sua posição hoje e diz: Deus me livrou daquele passado de pobreza, de sofrimento. É isso que Lutero vê, é isso que Davi vê, é isso que os homens que liam e cantavam esse salmo no tempo de Israel podiam ver. E era esse o testemunho de Moisés, filho de uma escrava, que foi colocado no cesto porque o faraó deu uma ordem absurda de matar as crianças, porque os meninos podiam tomar o poder. Ele mandou matar todos os meninos, porque os meninos, quando crescessem, podiam tomar o poder. Medo. E o salmista diz: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E essa palavra Senhor, todas as vezes que tem aparecido neste salmo, ela se refere literalmente ao nome de Deus. Agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. É bendito, é louvável, é grandioso, e diz o versículo 4: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Ele diz: Deus é grandioso, maravilhoso, louvável, extraordinário. E aí ele diz por quê? Versículo 5: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Quem é o Deus cujo trono está nas alturas e que se preocupa com o que está acontecendo no céu, e que se preocupa com o que está acontecendo na terra, que se preocupa com as nuvens e o aguaceiro? Qual é o Deus no céu que se preocupa se vai ter alimento sobre a sua mesa? Qual é o Deus tão extraordinário, tão exaltado, tão maravilhoso, que Ele olha para ver se você está dormindo? Qual é o Deus extraordinário que olha para você para ver se há perigo no seu caminho, no seu trajeto? Qual o Deus extraordinário que olha para pessoas que são escravas no Egito e diz: eu me lembrei da aliança que eu fiz com teu pai, com tua mãe, com teus avós, com teus bisavós, eu me lembrei, e eu vou mandar Moisés livrar vocês. E ele olha, e ele socorre, e ele abençoa. Qual é o Deus, pergunta o salmista, que se inclina, que se preocupa com a gente? Todos os outros deuses eram tão aparicados, outros deuses recebiam tantas ofertas, recebiam tantos elogios, deuses de pedra, deuses de madeira, deuses de ouro, deuses de prata, feitos pela mão do homem. E esses deuses, eles recebiam oferendas, eles eram exaltados, eles eram honrados, glorificados. Tudo isso os homens faziam, enquanto muitos homens não conseguiam reconhecer que da manhã até o pôr do sol, do nascer do sol até o pôr do sol, ocaso, eles eram sustentados pela boa e poderosa mão de Deus. Era Deus que os sustentava. A saúde, os problemas. Meus irmãos, de fato, nosso Brasil teve um retrocesso de quase 150 anos, mais de 150 anos, com o ressurgimento da febre amarela. Realmente. Porque de quem morreu Simonton, pioneiro do presbiterianismo? De febre amarela.
Febre amarela se ouvia falar que tomava-se vacina para quem fosse para o Pará, para o Amazonas. Agora Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e muitos outros lugares vão surgir. Alguns anos atrás a gente lembrava, chegou a Aedes aegypti com a dengue, depois com a chikungunya, e aí a gente lembrou, prepare-se, porque o mesmo que transmite chikungunya transmite a febre amarela. A única diferença é que no passado tinha o mata-mosquito, tinha um homenzinho que saía matando mosquito e hoje em dia não tem. Dizem que somos nós que temos que cuidar. Aí mostram os pátios do Detran como um local adequado. Quem nos livra? Quem nos livra? Um mosquito é suficiente para nos derrubar. Um mosquito, uma picada, é suficiente para nos deixar de cama e trazer problemas neurológicos para o resto da nossa vida. Um mosquito. E nós temos um Deus que se preocupa com isso. E se nós desprezarmos esse nosso Deus que se preocupa conosco, que olha para os céus, que olha para a terra, que olha para nós, que nos enxerga e diz: eu cuido de você, como é que a gente vai dizer: Senhor, glorificado seja o teu nome? Não vamos dizer, porque não vamos o reconhecer. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa sobre o céu e sobre a terra. Primeiro, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Monturo é aquele monte de lixo que as pessoas vão acumulando numa certa região e muitas vezes toca fogo. E aquele fogo se alastra e depois ele apaga, mas o fogo permanece ali dentro. É o fogo de monturo. Sempre tem um lixo para alimentar, sempre tem o resto para queimar, e ele fica queimando, tem sempre uma fumacinha. É o monturo, é o lixo que nunca acaba. Mas ele diz: ele ergue do pó o desvalido, e ele ergue do monturo o pobre, o necessitado. Não é Davi que escreve: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ergue. E como mencionamos Moisés, podemos olhar agora para Davi. Ele não ergueu Davi do monturo, mas ele diz: Davi tirou-me dentre os rebanhos para me assentar sobre um trono. Ele colocou Davi entre os príncipes. Ele era apenas um pequeno jovem, pastor de ovelhas, que por obediência ao seu pai foi ver como passavam os seus irmãos. E assim também é aquele jovem chamado Samuel, antes de Davi, cuja mãe não tinha filhos, mas que ele também tira de uma situação de uma família e o coloca lá. Deus está sempre tirando homens da miséria e colocando sobre uma situação de bem-estar. Não é somente um bem-estar espiritual, mas é também um bem-estar financeiro, é um bem-estar emocional. Há muitos anos atrás, quando se começou com veemência a campanha contra o cigarro, os homens da Renault, os vendedores da Renault, a fábrica Renault, fez uma propaganda no mínimo interessante, no mínimo, porque eles disseram que se um homem parasse de fumar durante X anos, ele comprava um Renault zero. Veja como o vício destrói não só a saúde, como as finanças. O vício do jogo, o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício de tantas outras coisas que vai roubando as condições financeiras. E quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus e nos libertamos desse vício, a gente diz: mas está sobrando dinheiro. Que coisa boa. Claro, porque você não está gastando dinheiro naquilo que não é pão,
Você não está mais gastando dinheiro em bebidas. Você não está mais gastando dinheiro em jogos. Não está mais gastando dinheiro em lazer efêmero, passageiro, fugaz. Pelo contrário, você está guardando, está sendo cuidadoso, está sendo econômico. E a palavra de Deus diz: Ele ergue do pó o desvalido. Isso espiritualmente. Também espiritualmente. E também financeiramente. Graças a Deus, aquelas igrejas que têm mantido constantemente, com amor e com sinceridade, não por barganha, o sustento dos missionários. Deus tem mantido as igrejas com a relativa paz financeira. Ele ergue do pó o desvalido, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Segundo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. É uma situação de milagre, como foi com a mãe de Sansão, que não podia ter filhos. Foi assim com Sara, que não podia ter filhos e nasce. Foi assim com Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João Batista, que também na idade avançada não podia ter filhos e tem. E aí ele vai dizendo: é ele que faz com que a mulher estéril viva em família. Família é algo extraordinário, família é algo maravilhoso, família é algo bonito, família é algo que faz com que a gente se sinta bem. Família é um propósito de Deus, como lá em Gênesis diz: não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe dar uma auxiliadora. Não é bom que o homem esteja só. Nem é bom que o homem esteja sem família. Então ele constitui a família. E ele começa ali, homem, mulher, consequentemente viriam os filhos. Mas ele diz: não é bom que o homem esteja só. A Hanak é o nome de uma indígena muito pequenininha. Nasceu aqui no Brasil. E a tribo, ela tinha por hábito matar crianças que tivessem alguma deficiência. Crianças que não andassem muito, crianças que não pudessem correr, crianças que não pudessem falar, crianças que tivessem alguma limitação ou alguma paralisia cerebral, crianças que não fossem normais ou que não estivessem bem. Eles enterram essas crianças vivas. Eles cavam, quem tem que fazer o buraco são os pais, depois colocam a criança lá dentro, colocam terra e pisoteiam em cima daquela terra. É isso que as tribos indígenas aqui no Brasil fazem. Mas teve um pai que disse que não ia fazer isso. E obrigaram e disseram: você tem que fazer isso, porque se você não matar a sua criancinha que está aí, vai trazer maldição para a tribo. E o pai saiu correndo para o meio da mata para comer uma raiz, uma erva venenosa e morrer, para que não matasse a própria filha. A mãe ficou para fazer o enterro. A mãe também correu, chegou no mesmo lugar onde estava ainda o corpo do pai, comeu da mesma erva, morreu também. O filho mais velho correu até onde estavam o pai e a mãe, viu, acariciou, chamou o pai, chamou a mãe. Estavam mortos. Agora tinham 3 crianças na tribo que não tinham cuidado nenhum, não tinha mais pai, não tinha mais mãe, elas estavam sós. O irmão mais velho tentou enterrar a criança, fez o buraco, colocou a criança no buraco, jogou terra, pisoteou, mas depois que terminou essa cerimônia fúnebre, com a criança viva dentro do buraco, o irmão mais novo corre, cava e retira a menininha que estava lá dentro. Ela devia ter cerca de 4 anos, 3 a 4 anos de idade. Porque a enfermidade dela só veio de fato ser notória
nessa faixa etária. E com isso a tribo disse assim: ela não vai comer nossa comida, não vai beber da nossa água e não vai ficar conosco. E ela ficou ao redor das malocas e ficou lá na distância entre as formigas e os bichos que estavam por ali. Os índios menores, as crianças índias, começaram a maltratá-la, cuspir, bater, e ela não reagia. Ela só chorava, ela não andava, ela não falava nessa época. E aí uma tia ainda falou: olha, se for insuportável, leve ela para os missionários. Passaram ainda 3 a 4 anos, 3 anos e meio, aquele menino alimentando, cuidando, protegendo, até que o dia ele viu que a tribo todinha foi embora. Quando ele acordou, a tribo estava indo embora. E ele correu atrás da tribo que peregrinava, que percorria as trilhas, as picadas dentro da mata. Ele disse: eu vou também, se esperem por mim. E o irmão mais velho que estava lá na frente disse: voltem, nós não queremos vocês aqui. Voltem, não queremos vocês aqui. Mas por que vocês estão indo embora? Porque aquela aldeia ficou amaldiçoada por causa de Hanak. E por causa disso eles foram embora e deixaram aquelas crianças ali. Esse menino andou vários dias em direção ao acampamento dos missionários, a base missionária. Encontrou os missionários. Esses missionários passaram o rádio, receberam essas 2 crianças. Ele carregou essa sua irmãzinha nas costas, porque ela não andava, e deixou lá com os missionários. E depois foi embora. Passado alguns anos, a menina já anda, já canta, já fala, e só assim, só desse jeito, foi descoberto, foi o primeiro registro oral e primeira testemunha que disse que os índios fazem o infanticídio. Foi encenado, foi gravado, foi registrado. Mas esse é o mundo dos índios. Mas o mundo dos não índios aqui no Brasil também tem infanticídio. Quando se tem 120 mil abortos por ano, quando se tem em um local, uma região, 50 mil abortos por ano, isso também se chama infanticídio. Deus tirou essa pequena Índia do meio da pobreza, da sua sepultura, do monturo de uma tribo escondida no meio da mata, da floresta. E ele faz sentar entre os deputados e os senadores, como testemunha contra uma cultura que precisa de Cristo e que precisa de mudança. Deus fez isso com essa pequena Índia, fez isso com Lutero, fez isso com todos nós, quando nos tira do pó, nos tira da terra, nos tira da sepultura, nos tira da cova, nos tira da miséria, nos tira do sofrimento e nos coloca para sentar entre os príncipes do nosso povo. Deus quer nos usar assim, e Deus não vai parar com isso. Ele fez isso no tempo de Moisés, fez isso no tempo de Davi, fez isso nos tempos de 500 anos atrás, no tempo de Lutero. Deus continua o mesmo, sentado no seu trono, olhando o que acontece nos céus e na terra. Mas não como um espectador que apenas olha. Ele tira do monturo, ele tira do pó, ele tira da esterilidade. Deus tira da miséria. Meus queridos irmãos, esse é o nosso Deus, que deve nos encher de esperança, que deve nos encher de alegria, que deve abrir os nossos olhos para a necessidade da evangelização de não só pessoas ao nosso redor, mas também de tribos que têm uma cultura terrível, e eles precisam sair do pecado. Como pregaremos a essas pessoas?
com as mãos dos que contribuem, com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão. Que nós possamos apoiar os que vão, orar pelos que vão e ajudar os que vão para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Deus quer tirar essas pessoas do monturo. Deus também quer resolver a sua situação, a sua dificuldade. Mas eu estou em Recife, estou bem. Deus quer resolver também a da tribo e a da nossa tribo aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Tributamos-te louvor e pedimos bênçãos de celeste amor. E pedimos bênçãos de celeste amor. Oh, concede o crescimento na ciência e no vigor, imprimindo na memória teus preceitos, ó Senhor. Este ensino é de muito real valor. Este ensino é de muito real valor. Ó Senhor, em nossos lares manifesta o teu poder e que o teu divino livro mais possamos conhecer. Desejamos sempre em tua luz viver. Desejamos sempre em tua luz viver. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.